Cólera em Luanda soma e segue, enquanto que a dívida externa está sempre a subir. Para aqueles que têm o velho hábito de comprar peixe fresco na Praça da Mabunda e deliciar um bom bufete ou um caldo reparador nas praias Amélia ou mesmo na Chicala, correm o risco de contrair cólera e outras doenças diarreicas que podem ser fatais. Enquanto isso, as futuras gerações, que ainda não nasceram, já estão condenadas, porque o Executivo não para de contrair novas dívidas para pagar velhas dívidas e sustentar despesas correntes, muitas das quais não muito justificadas. E é por esta razão que vamos hoje analisar estes dois temas. O foco de cólera na Praia da Mabunda e noutras praças de peixe ao longo da orla marítima e também os alertas do FMI ao governo angolano para o perigo de a dívida se tornar insustentável. Temos entre os convidados o médico Jeremias Agostinho, não está aqui presente nos estúdios porque está a caminho do Kwanza Sul, mas vai entrar ao telefone. Temos também o secretário-geral da Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda, a APASIL, Cândido da Paixão e Silva. Bom dia e bem-vindo ao Estado da Nação. Bom dia. Muito obrigado. Já. Convém aproximar-se mais do microfone para que seja devidamente ouvido. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado em representação da PASIL, aqui no estúdio da MFM. Uma vez que o mercado da Mabunda está situado numa zona onde desemboca uma vala de drenagem e isto repete-se ao longo de toda a costa de Luanda, de Cacoaco até ao Ramiros, e a situação também se repete noutras províncias costeiras, Kwanza Sul, Benguela e Namibe. Vamos ter aqui um engenheiro hidráulico, o Arlon André, que nos vai falar do perigo que representam as valas de drenagem que transportam montes de lixo e águas residuais contaminadas para as nossas praias. Para a parte económica, temos já aqui connosco o empresário Carlos Pinho. Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Alves, bom dia aos ouvintes da MFM, obrigado por esta oportunidade. O economista do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade do Agostinho Neto, Fernando Wanda. Bom dia, Wanda. Os colegas do painel e, claro, os nossos radio-ouvintes, onde quer que estejam, de preferência, com a melhor sintonia, né? A MFM, onde está também o nosso analista residente, Carlos Rosado de Carvalho, jornalista e economista. Bom dia, Carlos. Bom dia, Alves, bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de painel. Muito bem, para início de conversa, vamos ver se já temos em linha o médico, pediatra e especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho. Está a caminho do SUMB, onde se realiza uma reunião da Ordem dos Médicos, mas fez uma paragem para conosco abordar a questão dos focos de cólera ao longo da orla marítima. Bom dia, Jeremias Agostinho. Bom dia, Alves Fernandes, bom dia, companheiros de painel, bom dia extensivo a todos os ouvintes. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para hoje poder estar aqui e continuamos a falar sobre essa questão da cólera. Eu começaria, Alves, por dar um ponto de situação, acho que é importante, de como estamos em termos da doença a nível do país. Pelo menos até o dia de ontem, dia 28, às 18 horas, o país tinha notificado 5.574 casos, dos quais 201 acabaram por perder a vida. Luanda continua a ser a província com mais casos, cerca de 2.843, e as três províncias, Luanda, Icolibengo e Bengo, totalizam 90% das infecções até agora. E tanto também como a nível de óbito, também 90% dos óbitos. Nós já temos 13 das 21 províncias que o país tem com cólera, e aqui a representação de quase todas as províncias do país. Temos do norte, do sul, do leste, oeste, com províncias representadas como tendo já notificado casos de cólera. A nossa preocupação é que o surto chegue até o mês de abril, que é o tal período conhecido como abril de chuvas mil, porque chove muito. E o facto de estar a chover muito pode prejudicar o combate à cólera, porque vai fazer com que a doença se alastre
e de forma mais rápida. E quiçá com isto pode-se ter casos notificados praticamente em todo o país. Indo diretamente à questão, que é este aspecto relativo à proibição por parte do governo provincial de Luanda da comercialização de pescado e não só a nível da praia da Mabunda, o que nós podemos dizer é uma medida que se faz necessária. É uma medida que se faz necessária porque ela vai reduzir o risco de transmissão massiva da cólera naquela zona. Infelizmente, a nível da nossa orla marítima, partindo mesmo dali do Museu da Escravatura até aquela zona de Cacoaco, são zonas onde nós temos muitas valas de drenagem a desaguar nessas zonas. E, infelizmente, a nível do nosso país, as valas de drenagem são utilizadas para jogar lixo, para defecar ao ar livre. São os sistemas de drenagem de água de muitas residências, água da fossa, que é água com muitas fezes, águas paradas e não só, todas elas acabam por desaguar a nível das valas de drenagem. E nós ainda não fazemos tratamento da água das valas de drenagem. A água da vala de drenagem, com um monte de fezes, com um monte de lixo, com tudo que é inadequado, desde plásticos e não só, acaba por chegar até as nossas praias. E, infelizmente, assim como a Praia da Mabunda, outras também, são praias que têm muito lixo, porque estas valas de drenagem desaguam muito próximo da zona onde o peixe é comercializado. A título de exemplo, ali mesmo nesta zona, na zona da Corimba, próximo à residência do Sua Excelência antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, ali uma vala de drenagem que recolhe água, lixo, fezes e não só, de parte do Rocha Padaria, do bairro Ambo, do Rocha, e desagua próximo da Praia Amélia, que também é uma zona onde habitualmente ao final de semana, e este final de semana é prolongado, vamos ter muitas pessoas lá a consumirem, a comprarem o peixe, que infelizmente se não estiver bem cozido, as pessoas podem contaminar-se. E também, quando as pessoas forem mergulhar na água, também podem contaminar-se. Vamos fazer aqui uma parte, só para dizer. A transmissão da cólera, ela se dá pelo que nós chamamos os 3 Fs. Os 3 Fs de transmissão da cólera. O primeiro F é de fezes. Por intermédio das fezes, uma pessoa transmite a doença. Depois, o segundo é de fingers, que vem de dedos da mão. Quer dizer que com as mãos contaminadas de fezes que tem a bactéria, eu posso levar a mão à boca e me contaminar. E a terceira é de food, que é de alimentos, do inglês food, que significa alimentos. Quer dizer que se eu consumir algum alimento que está contaminado, eu também acabo por me contaminar. E, infelizmente, existe este risco nesta zona, nesta orla marítima. Então, vamos lá. Se nós continuarmos a subir, e aqui mais um minutinho para mais uma parte, só para informar as pessoas, que esta bactéria que causa a cólera, ela tem vários subtipos. Veja, por exemplo, um cão em casa que nós vamos ter um Rottweiler, vamos ter um Pitbull, vamos ter um pastor alemão, cada um com o seu comportamento. No caso dessa bactéria que causa cólera, também ela tem vários subtipos. Tem um subtipo da bactéria que infecta só peixes e outros frutos do mar. O carapau, o cachucho, o choco. Depois, por exemplo, a lagosta, o camarão, o caranguejo. Este tipo de bactéria infecta mais esses peixes e outros frutos do mar. Alguns deles acabam por morrer e aparecem mortos à superfície. Mas o tipo da bactéria que infecta mesmo os humanos, que infecta os seres humanos, ela sobrevive na água do mar e em alguns peixes e frutos do mar por um tempo até 2 semanas.
Quer dizer que a água, o lixo e não só que vai até a praia, que vai até a orla marítima, por intermédio dessas valas de drenagem, se tiver contaminado, essa bactéria vai infectar os peixes e outros frutos do mar e depois as pessoas, quando forem mergulhar, quando forem nadar, também podem se infectar. Ao consumir esses alimentos contaminados, também podem se contaminar, principalmente se estiver a consumir mal cozidos. Então, eu acho que é daí onde surge essa preocupação do governo provincial de Luanda. E se virmos bem, essa zona da Praia da Mabunda, ela é logo banhada por quase 3 valas de drenagem. Porque a primeira vala de drenagem é aquela que está próximo da COSAL, dali da Hyundai, não é? Esta vala de drenagem que está próximo da Hyundai, ela chega até próximo à Praia da Mabunda, enche aquela zona de lixo. Depois temos aquela outra vala, nesta mesma, quem passa pela estrada da Samba consegue reparar isso. Tem uma outra vala que passa ali mesmo ao lado, ao centro de saúde da Samba, ao centro de saúde da Samba, passa pela uma clínica ali, passa a publicidade Clínica Maria Ricardina, passa por aí e depois vai depositar o lixo e todas as impurezas bem por cima da praia da Mabunda. E depois tem mais uma outra vala do outro lado que passa ali próximo à escola 17 de setembro, ali próximo àqueles ATMs do Banco Bay, passa por ali também vai parar na praia da Mabunda. É claro, depois temos outras valas de drenagem, como por exemplo, aquela passa também a publicidade, estou a fazer muita publicidade hoje, há ali um edifício da Proteja Seguro, que logo ao lado passa uma enorme vala de drenagem. Esta é tão extensa que ela vai dar quase até aquela zona da Nova Marginal, aí onde se vai realizar os desfiles de carnaval. Depois essas valas continuam. Por exemplo, elas vão até lá na vila de Cacoaco. Essa vala aqui da zona do antigo controlo, que falamos da zona do antigo controlo, ela retira o lixo, água e tudo mais dali da zona da parte do Prenda, do Cacenda, do laboratório de engenharia, da faculdade de engenharia e não só, aquela zona toda, e vai depositar lá. Mas depois continuam ali na vila de Cacoaco a outras, como por exemplo ali próximo do supermercado da Max, no Cacoaco, há uma vala que vai parar logo ali na Transmiró, ali naquela zona chamada da zona da Avocutala. O Rio Bengo também traz muito lixo daquela zona e desagua ali nas imediações de uma esplanada muito famosa ali naquela zona do Bengo, a esplanada Oxana. Então, quer dizer, nós temos muitas valas de drenagem a nível da nossa orla. Então, eu penso que da minha parte é tudo, Alves. Muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos, Jeremias Agostinho, um médico especialista em saúde pública, fazendo a geografia das valas de drenagem dos mercados de peixe ao longo da costa de Luanda e que são por hoje, focos de cólera. Já está connosco o engenheiro hidráulico Arlon André. Arlon, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Alves, muito bom dia ao auditório e muito bom dia também para todos os telespectadores. O Jeremias Agostinho deu-nos a localização das mais impactantes valas de drenagem da nossa capital. Depois o Arlon como engenheiro, vai falar-nos do que representam e como perfilá-las e resolver o problema. Mas antes queremos voltar a Mabunda. Cândido da Paixão e Silva é o secretário-geral da APASIL, Associação de Pesca Artesanal e Industrial. Qual é o transtorno que a suspensão temporária, mas será em princípio por 6 meses, que poderão ser prolongados por mais tempo para a vossa atividade? Vocês, sobretudo os da pesca artesanal e semi-industrial. De facto, a medida foi bem tomada devido ao surto de cólera que está a assolar a província, mas desde já digo que o fecho do mercado cria-nos muitos problemas. Por exemplo, ontem já houve um tumulto em função dessa medida tomada e não se ter levado em consideração um outro ponto que as pessoas pudessem vender. Porque as descargas são todos os dias. Descargas de peixe? De peixe.
Pronto, ao descargarmos temos que ter um ponto de venda. E o ponto de venda era Mabunda. Pronto, temos a situação que tem a Mabunda, que tem as vendedoras que vendem no mercado de dentro, tem as senhoras que vendem fora. Pronto, e resumindo e concluindo, essa medida já devia ser tomada há muito tempo, porque a Mabunda, a lixeira da Mabunda não é de hoje nem é de ontem. Isso todos nós soubemos e acabamos de ouvir um áudio, e bem precisamente porque a Mabunda é um mercado que está sediado em no meio de 3 valas de drenagem, que é a da Hyundai, a da 17 e a do antigo controle. E acaba, quando se chove, então aquilo é mesmo um caos. Vai para a praia muito lixo, de facto, e em função da medida, nós, os pescadores fazedores dessa arte, pronto, enquanto não tivermos mercados para vender, corremos o risco de parar. Porque, por exemplo, eu não posso ir ao mar pescar e depois não tenho como escoar. Se não conseguir vender, acho que a solução mais viável nessa altura era afrouxar um bocadinho até que se acerte bem as situações. Pronto, fechou-se o mercado, apontou-se alguns pontos de venda, mas infelizmente esses pontos... É isso que nós queremos saber concretamente. Quais são os pontos alternativos indicados pelo Governo Provincial? Pronto, o Governo Provincial apontou na Samba, temos a Praia Amélia, temos o Buraco, a Praia do Benfica, tem a Barra do Kwanza. Viemos mais para baixo, que é aqui a ilha, que é em Gombota, apontou a Salga, a Casa Lisboa, a Ermad, que é um sítio de descarga. Pronto, infelizmente esses sítios apontados, podemos uns fazer descarga, mas a venda é que é o grande problema. Mas aqui há uma questão que nós não entendemos. Vocês são uma associação constituída por milhares de membros, são parceiros do governo, mas não existe em Luanda um porto pesqueiro, uma lota, um lugar apropriado para a descarga de pescado. E vocês nunca tiveram a iniciativa de propor ao governo um projeto específico para ao longo desta costa haver pontos específicos que não sejam no desembocar das valas de drenagem? Pronto, quanto a essa questão, o senhor presidente da associação, o senhor Bernardo Azevedo, tem tocado muito nesse ponto, que é cargas e descargas do pescado. E também já apontou possíveis 4 pontos de descargas na cidade de Luanda. Pronto, o Estado investiu há tempos, acho que em 2016, houve a construção de alguns capas, mas infelizmente, também com muita dor, é que os capas para pesca artesanal não funcionam. E a realidade é mesmo essa. Tanto mais que nessa reunião nós pedimos que alocassem o capa no sentido da gente fazer descarga no capa e também uma possível venda, né? Não vamos caber todos no capa. É preciso apontarmos o capa e vemos também o mercado do peixe da Chicala para podermos então arranjar meio termo de desafogar a... Mas, meu caro Cândido e estimados convidados, a questão intrigante é que os tais pontos alternativos, incluindo os tais capa, também estão rodeados de lixo. Né? Portanto, não há um local de descarga nem de comercialização de pescado que tenha as mínimas condições. Não existe. Onde há mercado, em toda Luanda, há lixo. E ao longo da costa, há o lixo e as águas que são para ir arrastadas através das valas de drenagem. Essa situação não vos preocupa também? Nós estamos preocupados com a situação desde muito tempo. E temos sempre apelado às autoridades, no sentido de podermos mudar o figurino. Pronto, quem deve tomar as regras da situação deve ser o... Por exemplo, vamos fazer descarga. E nesses pontos de descarga vamos ter o sítio para abastecer combustível, para pôr gelo, água. Tem que ter o indivíduo da capitania para poder controlar as saídas e entradas das embarcações, o indivíduo da saúde. São uma série de situações que devem ser arroladas para melhorar a nossa atividade. Por exemplo, não é tão certo e bonito. Por exemplo, nós temos tido várias vezes problemas com a polícia. Por quê? Da forma que nós transformamos o combustível. Não é a mais certa. É verdade que não é a mais certa.
Mas não temos outros meios. Aliás, meus caros convidados, estimados ouvintes, é preciso sublinhar que nós convidamos o Governo Provincial de Luanda, falamos com o alto responsável do GPL, endereçamos uma carta dirigida ao Sr. Governador e não obtivemos qualquer resposta. E isso tem sido quase que recorrente. As autoridades do nosso país, com algumas gratas exceções, não atendem aos convites, aos pedidos da MFM. Enviamos uma carta, mandamos a cópia da carta, como é que se diz, protocolada, para um gabinete de um alto funcionário do governo, para que fizesse a ponte junto do Sr. Governador, já que ninguém pode vir à rádio sem ordens superiores, e não está aqui ninguém para dar uma explicação. Deixa-me dizer, Tó Alves, só para ajudar, nós vimos esta semana, todos os dias, o Governador apareceu nas TPAs, todos os dias. Falando do quê? Sem contraditório, porque é o que quer. Se tem a possibilidade de falar sem contraditório na comunicação social pública, porque é que é onde vir aqui responder às tuas perguntas? Também tens cada uma, pá. Não pode, claro que não. Alguém diz que tens cada uma, que às vezes parecem duas. Arlon André é engenheiro hidráulico. E vou fazer aqui algumas referências ao Arlon, que é engenheiro doutorado em hidráulica, está na Universidade de Agostinho Neto como docente e investigador, e está também a coordenar um projeto que visa, num futuro breve, requalificar esta zona da costa sul de Luanda. Arlon, vamos começar pelas valas de drenagem. Tem que ser mesmo assim? A nossa cidade tem que ser assim, porque mesmo que tivermos estações de tratamento de águas residuais a funcionar, as águas vão desembocar nas valas de drenagem que não passam de autênticos depósitos de lixo. Qual é o diagnóstico e qual seria a solução? Primeiramente, gostava de agradecer o convite uma vez mais à Rádio FM. Pronto, é realmente uma situação preocupante e pronto, houve aqui uma medida que foi tomada, portanto, também por conta do surto do cólera que vimos vivendo, de maneiras que, quanto às valas de drenagens, nós sabemos que, pronto, as águas precisam ser primeiramente, as águas dos aglomerados populacionais precisam primeiramente ser tratadas nas hectares, que o governo da província já prevê em projetos, portanto, para então fazer o descarte seguro nas valas de drenagens. E estas por si só, também, se virmos nos últimos tempos, tem-se feito limpeza das valas de drenagens para então mantê-las limpas de alguns resíduos sólidos e assim. Portanto, não havendo ainda o projeto da marginal implementado, pronto, para esta altura... Está a referir-se à marginal da Corimba, não é? A marginal da Corimba. Sim, mas isto é jusante. Vamos ver o problema montante. Exatamente. As valas de drenagem são a solução ideal para o escoamento das águas pluviais, das águas das chuvas? As valas de drenagem para as águas das chuvas, sim. Os aglomerados populacionais, as águas produzidas, águas residuais domésticas produzidas devem ser primeiramente tratadas. Portanto, e as hectares estão aí, estão previstas. É só... As hectares, a Arla não funcionam. Aqui na Nova Vida não funcionam. Quilamba, Sequele, enfim. Mas a grande questão que nós colocamos, Arlon André, e aí queremos mesmo a sua visão de engenheiro, como impedir que as nossas valas de drenagem sejam depósitos de lixo? Porque se por um lado tem as águas residuais contaminadas, por outro lado há montes e montes de lixo de todo o tipo, orgânico, inorgânico, metais, plásticos, que são depositados nas valas de drenagem. Até pneumáticos, eletrodomésticos velhos, tudo é jogado para as valas de drenagem. É o saneamento, né? Portanto, é o saneamento a montante, né? O saneamento a montante acaba por recolher todos esses resíduos sólidos, encaminhá-los para os devidos aterros sanitários e seu tratamento, enquanto resíduos sólidos. É o tratamento de montante, é um saneamento funcional, portanto, que por agora não funciona, de maneiras que, fazendo-o funcionar, a gente consegue então mitigar a existência dos resíduos sólidos e evitar que se façam das valas de drenagem os depósitos de resíduos sólidos, de maneiras que... E aí a seguir só queria aqui dar uma deixa, portanto,
A existência das valas de drenagens, portanto, também devem estar previstas em projeto, devem ser devidamente acauteladas para que não sejam, porque uma vala de drenagem é meramente para o transporte de água, portanto, águas residuais. E as águas residuais, por esta altura, têm ali a zona estuarina, depois descarregam para o oceano, e como o organismo humano é muito rico em azoto e fósforo, os nossos dejetos humanos vão ali em contacto com o oceano, e de maneiras que permite então a eutrofização, que é o crescimento acelerado de plantas. Pois, mas Arlon, a grande questão é a seguinte: de que valerá a requalificação da Marginal da Corimba se não se resolver o problema montante? Vamos requalificar, vai se tornar aquilo, do ponto de vista urbanístico, devidamente ordenado, mas as valas de drenagem continuarão a trazer lixos e águas residuais contaminadas para as nossas praias. Segundo uma nota do GPL para o referido problema, estão previstas algumas hectares, né? E as hectares estão aí para isso. Portanto, elas não vão tratar das águas, e as próprias hectares, no início da hectare, existe uma secção que se chama de gradagem, ou seja, todos os resíduos sólidos ficam ali retidos e são daí encaminhados para a estação de tratamento de resíduos. Portanto, então está previsto já o tratamento dos resíduos, a separação, primeiro, de resíduos sólidos da água. Tratamento da água, tratamento dos resíduos sólidos. Portanto, é o funcionamento normal e conceito de funcionamento de uma hectare. De maneiras que, quando então existir este processo, e pronto, e agora até se calhar era bom que se fosse célere o processo de implementação de todas essas medidas que estão previstas, ou seja, a implementação do próprio projeto, para evitar então esses transtornos que vimos hoje com o impedimento da atividade pesqueira na praia da Mabunda, e entre outros. Nós ouvimos aqui o Cândido da Paixão, da Associação de Pesca, a lamentar pelo facto de a atividade dos pescadores estar agora quase que impedida ou muito condicionada. Com o projeto de requalificação da Marginal da Corimba, aquelas pescarias todas vão desaparecer, não é? Pronto. Aqui eu teria algum cuidado, porque não tem contacto com o que vem a seguir as medidas tomadas para a atividade pesqueira, de maneiras que, quanto às obras civis, portanto, estão muitas medidas implementadas, e é isto que acabamos de falar sobre as hectares, sistemas de drenagem, e assim, que visam melhorar toda aquela zona. Mas prevê a manutenção dos mercados de peixes lá onde se encontra Mabunda, Praia Amélia e outros? Pronto, não, do ponto de vista de medidas em relação à atividade pesqueira, pouco ou muito tem a dizer, porque não tem contacto com este dossiê, de maneiras que, do ponto de vista de qualidade da água, o projeto visa sim, e terá uma grande valência, que é melhorar a qualidade do saneamento naquela região, e assim. Obviamente que, melhorando a qualidade de saneamento, há de melhorar a qualidade da água, e melhorando a qualidade da água, se os peixes promovem-nos qualidade de vida, há de melhorar também a nossa qualidade de vida, né? Vamos só ouvir os nossos economistas e também o empresário Carlos Pinho. Os pescadores não são só os pescadores, né? Porque as peixeiras e as quitandeiras que vendem o peixe pelas nossas ruas vão todas ser impactadas, né? Com esta medida. Qual é o peso económico ou o custo económico desta situação? Cólera, que está a afetar, estamos aqui a ver a questão da pesca, mas outros setores de atividade também estão a ser impactados de alguma forma por causa do surto epidémico de cólera. Alves, como empresário e como cidadão, às vezes fico a sensação que nós estamos parados no tempo, né? Porque os nossos problemas são cíclicos. Portanto, nada do que foi dito aqui até agora não é um problema que já não venha de 5, 10, 15, 20 anos para trás. As soluções estão identificadas. A pergunta que se faz é o que é que falta para fazer acontecer. Portanto, será apenas uma questão de ineficiência das iniciativas públicas? Será falta de vontade?
Por exemplo, a pergunta que fizeste, o que é que vai acontecer com as pescarias? Nem aqui o nosso colega de painel sabe, nem acho que ninguém sabe. Porquê? Porque não há um plano diretor que seja de conhecimento público, não há um plano de ordenamento que seja de conhecimento público. Luanda já tem um plano diretor que diga ao privado ou ao indivíduo que quer construir uma casa onde é que pode construir, que tipo de atividade é que pode exercer em determinado local. Não existe. Portanto, quando falamos aqui desta questão da cólera e falamos da pescaria, nós comemos muito peixe. Portanto, não estamos a falar de um problema das peixeiras nem dos pescadores, estamos a falar de um problema de 9 milhões de pessoas que vivem nesta província, que estão a correr neste momento o risco de estar a comer o seu mofete hoje de sábado e estarem amanhã a cair numa cama do hospital com uma cólera ou com outra qualquer infecção ou doença diarreica. Impacto na economia, aumento da taxa de absentismo. Okay? Portanto, nós já verificamos nos últimos 2 meses que tem havido muito absentismo por causa de questões de saúde, sendo que a cólera acontece esporadicamente, okay? São surtos que acontecem de tempos a tempos. Há um outro problema maior ainda relacionado com o problema de saneamento básico que nós temos em Luanda, que é a malária. Portanto, não é apenas as doenças diarreicas nem viroses, portanto, a própria malária, o próprio mosquito, onde é que ele se reproduz? Nas águas paradas, nas águas não tratadas. Portanto, esse é um problema endémico que nós temos aqui. A solução está mais do que identificada. Resolver o problema de saneamento básico em Luanda. Resolver o problema de saneamento básico em Luanda vai dinamizar a economia. É investimento público, é a criação de postos de trabalho, não apenas na criação das infraestruturas, mas depois também na manutenção das infraestruturas. Portanto, e todo o dinheiro que o Estado colocar neste tipo de investimentos vai entrar na economia, vai circular a economia, vai criar outras iniciativas em termos de negócio, vai baixar a taxa de absentismo. Portanto, a pergunta que fica no ar e aqui faço como cidadão é o que é que falta? Há pouco estávamos a discutir sobre as hectares. A hectare Talatona, por exemplo, já existe há 15 anos. Por que é que não funciona? A hectare aqui do Nova Vida também já existe desde que Nova Vida foi feito. Por que é que não funciona? O que é que falta para fazer isto funcionar? E estas perguntas, Carlos Pinho e caros convidados, são muito mais intrigantes quando nós reparamos que nos últimos 7 anos Luanda teve 6 governadores provinciais. Adriano Mendes de Carvalho, o saudoso Sérgio Lúter Rascova, a doutora Joadalina, a arquiteta Ana Paula de Carvalho, o engenheiro Manuel Homem, agora temos o empresário político Luís Nunes. Portanto, em apenas 7 anos, 6 governadores, cada um a começar tudo de novo, e as perguntas mantêm-se. O que é que falta? O conhecimento científico existe, o diagnóstico está feito. O que é que falta, afinal de contas? Vamos para... Sim, Carlos Pinto, vamos partilhar. Eu lançar uma pergunta. Será que os governadores têm de facto o poder para resolver isto? Eu acho que um dos problemas da gestão pública em Angola é que quem pensa país, pensa província, pensa município, pensa comuna. Portanto, as análises e as decisões são tomadas a um nível mais elevado. Vou dar-te um exemplo. Há 2 anos atrás foi nomeado um novo administrador para a área do Patriota, okay, que é onde eu resido, e ele teve a iniciativa de chamar os cidadãos e reunir connosco e falar dos problemas da comunidade. E no fim, quase que saímos todos abraçados a chorar com o administrador porque ele não tinha poder para resolver absolutamente nada. Portanto, quem autoriza a construção de casas no Patriota é a província, é o governo central, é o município. Portanto, o senhor às vezes queria embarcar uma obra e ela está com uma autorização que vem de um outro poder, que choca. Um poder superior ao poderzinho que ele tem. Não tem autonomia para a gestão orçamental. Nós todos os anos vemos dotação orçamental para resolver o problema da urbanização no Patriota, do asfaltamento. Todos os anos está no Orçamento Geral do Estado, mas a verdade é que continuamos todos os anos a ver adiada a reposição até de um asfalto que já existia e que foi destruído. Temos o problema das chuvas que causam ravinas, acumulações de água. Tanto o administrador, aquilo que nos conseguiu dizer foi: meus senhores, eu não tenho poder para decidir nada disto. Mesmo que esteja uma dotação orçamental para o fazer, eu dependo da autorização que vem do Ministério ou que vem do Governo para poder executar estas obras. Será que o governador pode resolver? Fernando Joanda, com 164 municípios, Arlon, quer dizer alguma coisa? Sim, queria só citar aqui que, pronto, realmente acabou por dizer aqui algo relevante sobre algumas doenças de veiculação hídrica, portanto, e o impacto das infraestruturas hidráulicas no cuidado preventivo a montante. Portanto, realmente existem algumas doenças de veiculação hídrica, tais como a cólera, a malária, as febres tifoides, etc. Portanto, as hectares, sim, desempenham um papel importante. O saneamento, sim, desempenha um papel importante na mitigação ou até mesmo, digamos, na extinção destas bactérias
presentes na água, porque são de veiculação hídrica. Só dependem do cuidado que a água tem para a sua extinção. Aliás, Agora, há montante, desculpa só, Arlo, há uma questão precedente, que é o abastecimento de água. Aliás, o Arlo é hidráulico e sabe que o conceito científico de saneamento começa no abastecimento de água potável e na recolha e tratamento das águas residuais. Exatamente. Nós temos esse problema, nós não conseguimos, nesta urbe com mais de 9 milhões de habitantes, a quem já fala em mais de 10 milhões de habitantes, nós não conseguimos dar água a 50% da população. sim. Já iremos chegar. Portanto, Mesmo zonas nobres, não se concebe que o Mossulo tenha aquelas casas luxuosas para a vaidade de muitos dos nossos iluminados. Tal à tona aqui ao lado, aqui no Nova Vida, às vezes toma-se banho de caneca, porque são semanas sem água. Portanto, há uma série de problemas. Por isso é que eu toquei na dança de cadeiras no Palácio da Mutamba. E não tem a ver com quem lá está ou quem por lá passou. Tem a ver com uma questão, que disse o Pinho, política de Estado. O que é que falta para que haja a percepção, a compreensão por parte dos centros de decisão de que o problema de saneamento e ordenamento do território é uma questão estratégica, é uma questão básica. E depois ficamos espantados. Porque é que o MPLA perdeu as eleições em Luanda, por exemplo? Porque quem vive ao lado do lixo não vota no partido do administrador. Eu queria também ouvir o Fernando Luanda, embora seja... o Arlo não concluiu, não é? gostava só de concluir o raciocínio. Mas agora vou-lhe provocar. Como investigador, académico, como é que se sente quando os seus estudos e os seus projetos não são implementados por quem tem a obrigação de o fazer? Os estudos e a investigação acabam por ser sempre implementada, porque eles são publicados em revistas internacionais e a implementação resulta das views e das citações. Portanto, não é meramente para ser implementado cá em Angola. Portanto, maneiras que, do ponto de vista da investigação, a investigação é o mundo, né? Ela não é Angola só. Então, agora voltando à questão, era... Gostei da resposta. Estrategicamente defensiva. Portanto, maneiras que, voltando, existem realmente muitas doenças de veiculação hídrica. Citamos a cólera, malária, febre tifoide, diarreias de todo tipo. E por serem de veiculação hídrica, fica implicitamente aqui até subentendido que, se tratarmos bem do saneamento, nós conseguimos evitar ou extinguir estas bactérias da nossa sociedade. E quanto realmente existem algumas hectares em Luanda, e as hectares municipais, por serem maiores e por demandarem de muita eletromecânica, os equipamentos eletromecânicos, o funcionamento dos equipamentos eletromecânicos não é autônomo, demanda de muita manutenção. E a periodicidade de manutenção é aí que a gente peca. Portanto, um contrato de operações de uma hectare deve existir. Não somente um contrato de instalação. Portanto, o contrato de operações irá prever então a própria manutenção do sistema. É operações, manutenção, porque tem bombas, existem subprodutos, existem muitos químicos, tem pontos rolantes, tem uma data de equipamentos mecânicos, e a mecânica por si só, para garantir o seu funcionamento, demanda de manutenção. Por isso é que as hectares, elas funcionam, e aqui há mesmo que chamar a atenção à sociedade, que elas funcionam um determinado período, são instaladas. E por não existir uma operação associada à manutenção, elas interrompem a sua atividade, porque elas têm muito equipamento eletromecânico, existem muitos químicos. Sim, mas isso é um associados. problema crónico entre nós, porque quando falamos em manutenção das nossas vias rodoviárias, estradas, não se processa, dos nossos edifícios, já cada vez mais edifícios em vias de ruir, e nas hectares a situação acaba por ser exponencial, porque são 3 ou 4 fases de tratamento da água. Como a hectare tem de fazer uma fase líquida, que é o tratamento da água, uma fase que na fase do tratamento da água acabam por se gerar gases, tem uma fase gasosa, porque geram-se muitos gases e até muitas vezes gases poluentes. Exatamente, e até muitas vezes acabam por ser reaproveitados
em muitos sistemas inteligentes pelo mundo para geração de energia, e a fase sólida, portanto, que é o tratamento das lamas. E aí também se geram gases. Portanto, aqui, nesta cadeia de tratamentos, como a ETAR visa, tem muitos equipamentos mecânicos. E estes equipamentos mecânicos precisam de manutenção, precisam de uma operação inteligente. E como demanda de muita operação, obviamente que está associada à manutenção. E aí está a manutenção. Vai trabalhar ali na gradagem, tem que ter manutenção a gradagem, porque logo à entrada chegam os plásticos, chegam os troncos de árvores, tem de fazer a recolha devida e o depósito em local apropriado. Vai para os decantadores, estamos dentro da ETAR. Vai para os decantadores, desarenadores, tem de fazer a devida recolha de todo. Tem pontos rolantes. As pontos rolantes são equipamentos que, para as ETARs municipais, são enormes. É mesmo uma operação mecânica que ali ocorre. E essas operações demandam de manutenção. Portanto, não havendo manutenção, é muito difícil manter um sistema daqueles operacional. Mas agora faço uma pergunta. Por exemplo, aqui em Talatona, eu referi Talatona porque conheço bem a localização da ETAR. Ela está a menos de 20 metros de um condomínio. Portanto, estes resíduos todos que acabaste de referir, como os gases sólidos e líquidos, é viável ter uma ETAR tão dentro de uma zona urbanizada? Será esse o motivo pelo qual se calhar não colocam aquela ETAR a operar? Porque se colocam aquela ETAR a funcionar, toda aquela zona que está ali à volta vai ser afetada pelo funcionamento da ETAR? Não devia. Eu não conheço o projeto da ETAR de Talatona. Fica ali perto da Ponte Molhada, quem vai descer para a Ponte Molhada, mesmo antes de chegar à Ponte Molhada à esquerda, portanto, tens ali uma estação de tratamento. Portanto, foi construída, desconheço que alguma vez tenha sido. Sim, mas Carlos Pinho, vamos mais na parte conceitual. Conceitual. As estações de tratamento de águas residuais devem ou não devem estar próximo das zonas residenciais? Assim, a proximidade das zonas residenciais é relativa à função do dimensionamento de que ela for feita. Geralmente geram-se gases na ETAR, mas depende do sistema de tratamento dos gases. Pois, sabe porque que eu generalizei, fui mais pelo conceito, porque eu tenho conhecimento de outras realidades na Europa, Portugal, o Carlos e o Arlon estudaram em Portugal, o Anders estudou na Inglaterra, o Brasil é um parente próximo para... Gostamos de importar o samba, o futebol, mas não importamos a ciência e o conhecimento. Eles usam um sistema condominal. As estações de tratamento de águas residuais ficam por município ou por freguesia. Portanto, lá onde são geradas as águas residuais devem ser tratadas para depois, quando encaminhadas para os canais de escoamento, já vão totalmente descontaminadas. Exatamente. Esta visão é correta, Arlon? É correta, até porque a última fase de tratamento das águas residuais é a diluição. Portanto, ela é tratada, é corrigida, fazem-se as correções de todos os valores, todos os parâmetros relativos à qualidade da água, e depois a última fase do tratamento da água é mesmo na diluição. Portanto, é aí que termina, é numa linha de água corrente. Aliás, Carlos, estás lembrado? Da restituição ao meio. Carlos Rosado, estás lembrado? Tivemos aqui o engenheiro Francisco Lopes há pouco tempo e ele falou de uma coisa interessante, que inclusive a reutilização das águas residuais tratadas tem um valor económico enormíssimo. As águas reutilizadas servem para a construção civil, para a limpeza pública, para a irrigação dos jardins. E nós aqui, Luanda, sabe o que é que fazemos? Fazemos agricultura e fazemos jardinagem com água tratada, com cloro. Vamos introduzir o Anda também nesta conversa. Vimos no início com o representante da Associação de Pesca a questão do impacto económico. A atividade será reduzida, terão mais dificuldades, os custos serão elevados e receia-se que o preço do peixe venha a subir também. Sim. Seguindo essa lógica, será o passo final. Mas é preciso recuar e refletirmos um bocado para mais uma crise que estamos aqui a enfrentar. O que é que isso nos ensina? Não é? Naquele meu livro, Covid em Angola, o desafio de repensar o papel do Estado, chama a atenção que o que isso nos mostra é que a governação precisa melhorar a sua capacidade de prever problemas e antecipar soluções. Okay?
Não podes criar uma equipa de combate ao incêndio quando a casa já pegou fogo. Porque, como dissemos, à luz do que o Alves acabou de mencionar aqui, né, que as valas de drenagem servem também para depósito de lixo. Temos administrações distritais, agora comunais ou municipais, temos vários uma cadeia de administração que ninguém viu isso. E, no entanto, nós circulamos por essa cidade e passamos por várias valas, né? Passamos aqui pela Ponte Molhada, vemos logo a sua situação. Aqui mesmo, de novo, também tem outra ponte, vemos a situação. Quem vai para Samba, nós vemos tudo isso aqui. E, no entanto, nenhuma medida foi tomada de forma antecipada, ok? O que mostra a capacidade de previsão, de identificar possíveis problemas no futuro de quem governa, precisa ser revista e melhorada, ok? E agora só temos a apagar este incêndio, mais um incêndio, ok? E disse bem óbvio. Há um aspecto interessante. Em 2018 também havia um foco de cólera. E também falou-se também, a Mabuna teve nos noticiários. Eu me lembro, na altura, em 2018, eu e alguns colegas no centro de investigação fomos até a Praia Mabuna ter uma visão da situação. E vimos realmente que o problema não é muito na praia como tal. Tem um problema na praia como tal, que é daqueles rapazes que fazem a limpeza do peixe, também não há o devido tratamento, não fazem isso nas melhores condições de salubridade, o tratamento como tal, mas, como disse bem o Alves, o problema está montante. Okay? A vala, aquele desembocar do lixo todo, que quando chove que é pior, né? Então, quer dizer, depois pergunta... E o Jeremias Agostinho alerta para as chuvas que se aproximam em abril, né? Se não se trava o surto de cólera já, e temos apenas 3 semanas pela frente, em abril poderá ser uma catástrofe. E veja, o Agostinho ilustrou muito bem como é que a cadeia depois de contaminação surge, né? Aquelas que vão para os peixes, depois os humanos, nós consumimos o próprio peixe. Aliás, o simples ato de dar um mergulho daquelas praias pode colocar já em perigo, né? É um ato de coragem. Sim, e numa altura, mas isso acontece com todas as nossas praias, não é só aqui da zona onde se comercializa o peixe, mesmo na própria ilha de Luanda, né, quando chove, grande parte dos resíduos sólidos do lixo vai todo para a praia, e depois vemos dias depois o mar a devolver, quer dizer, a água nos mandam para o mar e o mar depois manda-nos de volta, e vemos as praias como é que ficam, emocionalmente poluídas. Então aí a zona da Chicala, aquilo é terrível, não é? Sim. E nós vemos na Chicala, e algo que também temos feito referência aqui muitas vezes, é que se estivermos do lado de cá, daquela avenida da Nova Marginal, sim, e olharmos para a Chicala, aquelas residências todas, aqueles restaurantes, têm os esgotos diretamente virados para o mar. Diretamente virados para o mar. E o mesmo acontece nas praias fluviais. Se formos a Calumbo, a mesmíssima coisa. O Rio Kwanza, e o Arlon é especialista nessas matérias, é tudo virado para o mar. Constroem-se casas, há barracas de comes e bebes, pequenos restaurantes, tudo esgoto virado para o Rio Kwanza, em Calumbo, na Cabala, com uma costa toda marítima de Luanda, é um depósito de lixo direto. Então, é tal coisa. É importante que a governação priorize o saneamento básico, como disse bem aqui o Carlos. Se focar-se no saneamento básico, isto vai ter um impacto, nós chamamos de uma externalidade positiva no que toca à qualidade de vida do cidadão, né? A redução das doenças, os cidadãos ficam mais produtivos. Quer dizer, só o facto de se construir obras tendentes a resolver o problema de saneamento básico ocupa os jovens, porque é construção não precisam, para certos níveis, não precisa de trabalhadores altamente qualificados. Quer dizer, essa mão de obra hoje ociosa que vemos aqui nas nossas ruas a deambular, poderão conseguir nessas obras o primeiro emprego e ir se qualificando. Então, temos aqui oportunidade, mas acima de tudo tem que ter ação. Tem que haver ação. Temos que decidir que isto é o caminho correto. Okay? Porque, de outra forma, vamos ver o castigo. Essa medida foi tomada aqui. Ok. É uma medida emergencial. Encerrar essas praias, esses pontos. Mudou-se a localização. Temos um grande custo para os operadores. Em termos de deslocação, mesmo para as próprias vendedoras, em termos de... Agora, o ponto de recolha do peixe mudou. Então, o transporte também vai ser maior. O que vai apanhar por tabela é o consumidor final. Logo, temos é assim que se gera a inflação. Ok, Alves?
Carlos Rosado de Carvalho. Olha, sabes que... Diz. Não, eu estava a dar-te a palavra apenas. Quer dizer, a gente, todos nós sabemos qual é o problema. Não se investe. Qual é a solução também? Não se investe. O problema todo está mesmo no princípio de quem faz o Orçamento Geral do Estado e quem define as prioridades do Estado. É isto. Eu tive aqui, eu gosto de números, como sabes, não é? É o seguinte. Nós, em água, saneamento e ambiente, nós gastamos, no Orçamento de 2024, 457 mil milhões de kwanzas. Sabes quanto é que nós gastamos a subsidiar os combustíveis, não é? 2,5 bilhões. Portanto, nós gastamos 5 vezes mais a subsidiar combustíveis do que gastamos naquilo que nós estamos a falar. E, portanto, nós queremos resultados diferentes. Mas como é que é possível? Como é que é possível? Quem é que espera resultados diferentes se nós gastamos 5 vezes mais a subsidiar combustíveis do que gastamos com aquilo que nós estamos a falar, que é importante para todos nós? Saneamento. É impossível, Alves, é impossível. Não vai. O nosso problema nem é o dinheiro, o nosso problema são as prioridades. Sabes, olha, eu vou-te dizer o seguinte: no caso do saneamento, o orçamento de 2024, para o ano todo, 77 mil milhões de kwanzas. Sabes quanto é que custou o avião agora que tem, o que nós compramos, que o governo comprou? 75 milhões de dólares, que é o orçamento anual. O orçamento anual para saneamento de 2024. Nós estamos enfim, eu não sei o que é que é dizer. Não vale a pena, porque os números falam por si. Portanto, o problema é que os nossos governantes não querem investir. E a grande não questão estão é a interessados seguinte, em investir. Carlos Não Rosado de têm Carvalho. prioridades. As prioridades de Angola estão completamente invertidas. O Ministério das Finanças vai refazer e reconstruir a sede de que estava lá por 80 milhões de dólares, que é o orçamento de saneamento de 2024. Mas que alguém no seu perfeito juízo, espera resultados Sabes qual é a grande diferentes, questão? pá. Sabes qual é a grande questão? Por amor de Deus. Não apenas o Carlos, todos os convidados, que é nós com 164 municípios não conseguimos ter um plano de saneamento. Eu falei condominal, que é a linguagem utilizada no Brasil, aqui poderia ser municipal. Agora temos quantos? 326 municípios. Pois, outro problema é as decisões, e tu dizes que está sempre a mudar, os governadores, os municípios. Outra decisão são as autárquicas. Um nomeado pelo MPLA não vai chatear o chefe dele. Agora, se for eleito pela população, vai chatear, vai fazer barulho, para que ponha um saneamento, para que aqui no Nova Vida, se nós tivermos alguém eleito, não é? Esse alguém vai reivindicar que a central, que a TAR tem que funcionar. Enquanto for nomeado pelo MPLA, que são os que decidem o que é que se faz. Eu estou a falar do MPLA porque é quem nos governa. Sim, mas a nomeação, se fosse por um outro partido, deveria obediência apenas ao partido. Justamente. Portanto, não está aqui em causa isso. O que está em causa é esta questão da autarquia. Agora, vamos ver, é possível fazer diferente. Qual é um dos países africanos que tem menos malária? É Cabo Verde, não é? É Cabo Verde. Porque tem população também. Não, mas o que eu estou a dizer é que não é desculpa lá. A malária não tem a ver com a população. A malária tem a ver com gerir, por amor de Deus, os Estados Unidos têm 400 milhões de habitantes, a China tem 1,6 mil milhões de habitantes. Por amor de Deus, anda. Não podemos esquecer esse pormenor. Depende do investimento. Depende do investimento. Não, vamos ver. Cabo Verde gasta, em percentagem do PIB, gasta 1,8% do PIB. Nós gastamos 0,6%. Para o saneamento. Cabo Verde gasta 3 vezes mais do que nós. Se nós fizermos em percentagem do orçamento, é a mesma coisa. Cabo Verde gasta 5,6%, nós gastamos 1,9% do coisa. Desculpa lá. A população conta o quê? Nós temos o México, a China tem 1,6 mil milhões de habitantes. E conseguem resolver os problemas. Não conseguem todos, mas conseguem. Tu vais a Pequim, vais a Xangai, tens saneamento, tens essas coisas todas. O problema está nas prioridades. O problema nosso está nas prioridades. Nós temos... E quanto menos dinheiro nós temos, e nós temos cada vez menos dinheiro, mais importantes são as prioridades que nós definimos. E, portanto, meus amigos, não vale a pena. Nós, para o ano, vamos estar aqui a falar da mesma coisa. Daqui a 5 anos, a mesma coisa. Porque o governo não tem espaço fiscal para trabalhar. Não tem espaço fiscal. Gasta tudo, mal gasto. Esse é que é o problema. E depois não pode gastar naquilo que é importante. Não há dinheiro. Realmente, só aqui para
segurar aqui nessa deixa, que é relevante. É necessário, sim, um maior investimento nas infraestruturas hidráulicas e de saneamento. Tanto é que, pronto, nós consumimos mais água do que petróleo, só para fazer a coisa invertida com os combustíveis, né? Portanto, consumimos mais água do que petróleo. Portanto, então não faz sentido que se invista tanto, pensar tanto É subsidiar os combustíveis. em subsidiar tanto os combustíveis e deixar-se as infraestruturas hidráulicas. Mas a questão, antes das infraestruturas, Arlon, é uma questão que ninguém entende. A Luanda, agora são duas províncias, Luanda e Colibengo. Quantos rios temos aqui? Nós temos 3 grandes rios. Temos o Kwanza, temos o Bengo, temos o Longa E muitos riachos permanentes. e muitos riachos permanentes, É preciso olhar. muitos rios perenes, e nós não conseguimos tirar água que a natureza nos doou. É preciso olhar. Uma terra abençoada com tantos recursos hídricos verdade. e não há verdade. capacidade de prover água potável para a população. verdade. Isto é que ninguém entende. É verdade, Alves. É preciso A Namíbia olhar. não tem nenhum rio. Só tem 2 rios que são nossos. O Cunene e a fusão dos dois, Kwanda e Kubango, que desembocam no bico de Angola e vão para o Botsuana. E o Cunene, que tem a foz entre a província da Namíbia e a província do Namibe e a República da Namíbia. Eles tiram água dos nossos rios e viajam 900 km para Vinduque, onde não falta água. Isto é que nós não conseguimos entender. Aliás, o Presidente da República está neste momento em Vinduque, no funeral do Presidente de São Nujoma, e não há notícias de que falta água em Vinduque. E não há nenhum rio. Nós temos aqui 3 grandes rios, mais outros riachos perenes, e não conseguimos ter água. Arlon, e nós convidamos, estávamos já com saudades tuas, nunca mais cá estiveste, era também para vermos essa questão, como transformar o potencial de recursos hídricos em disponibilidade de água potável. Nós por acaso temos um potencial muito grande de recursos hídricos e temos muitos rios e realmente somos um país abençoado do ponto de vista de recursos hídricos. De maneiras que potencialmente temos sim estes recursos. Agora, é preciso transformá-los em benefício direto para a população. Isto é o que acontece com tudo. E aqui, o potencial está cá. O potencial está cá. Agora, é o que disse há pouco tempo o Carlos Rosado, é importante investir e pensar que o investimento nos recursos hídricos é prioridade última. É prioridade última porque não é somente o consumo humano, é também a nossa energia hoje é hídrica. A nossa maior fonte de energia é hídrica. Então tem de existir mesmo esse investimento. Esse investimento a que referiu o Carlos Rosado tem de ser olhado como investimento último, porque tem impacto direto à saúde pública. Mas sabe onde é que a questão se torna mais caricata? É que 2 áreas vitais para as quais a água é crucial são as mais penalizadas. O abastecimento para nós, humanos, e a agricultura. Nós não temos uma agricultura, mas temos rios. E não temos saúde pública, mas temos água disponível em potência, porque ela está no rio. É prioridade última. Alguma coisa está muito errada. Vamos só... Sim. O Carlos passou. Deixa-me só dar aqui um crédito. O microfone do Carlos. Os números que eu estive a citar são números do Unicef. O Unicef faz uma análise do Orçamento Geral do Estado e, portanto, estes números são números do Unicef. Carlos, eu defendo aqui uma outra questão. Portanto, não é apenas mais investimento, mas é também uma utilização mais inteligente do dinheiro que existe disponível. Sim, a qualidade da despesa. Por exemplo, a qualidade da despesa. Portanto, aquilo que eu farto-me de criticar mais uma vez onde eu vivo é que todos os anos vê-se brigadas a varrer areia para a berma da estrada. Essas brigadas têm custo do material, têm o custo dos salários, têm o custo do equipamento. Todos. Depois vem uma chuva. E volta a pôr areia outra vez. Portanto, aquilo é uma guerra infinita, é varrer ondas do mar. Não seria esse dinheiro melhor aplicado? Calma, Carlos Rosado. É? Carlos Rosado, deixa o Carlos concluir. Não seria esse dinheiro melhor aplicado se urbanizássemos? Se fizéssemos mais asfalto, mais passeio, mais saneamento, por exemplo? Mas sabe qual é a questão também caricata? É que nós estamos a falar das zonas onde residimos, Talatona, Nova Vida, Patriota, etc. Mas 80% desta província de Luanda é um autêntico museque, sem qualquer urbanização. Nem sei se é só 80%. Ou se é 100%, né? É só o asfalto. Mesmo aqui já foi engolido pelo museu. A mesma cidade, estas zonas todas estão a ser engolidas pelo museu. Arlon, deixa-se ouvir o nosso engenheiro. Arlon, esta
musicalização de Luanda tem solução? Porque veja só as novas urbanizações. Nova Vida é uma nova urbanização. Já está rodeada de museques. Aqui à volta é tudo museque. O Quilamba, que era o ex-libris da governação em Angola. Todos os presidentes estrangeiros vinham em Angola e o presidente Eduardo Santos levava-os ao Quilamba. Era uma maravilha. Hoje está tudo musicalizado e até cheira mal, porque a Itar está à entrada do Quilamba e aquilo é um cheiro nauseabundo, os esgotos todos rebentados. O Sequel, idem. 44, ibidem. Portanto, não podemos fazer uma espécie de tolerância zero em termos de planeamento urbano de Luanda, porque cada novo projeto que surge multiplicam-se os problemas ao invés de trazerem novas soluções. Não é possível um ponto ou atingimos o ponto de não retorno. Porque vamos ver outras cidades africanas. Eu conheço algumas e já vivi num país africano, que era a Suíça da África, hoje tem 6 bilhões de famintos, que é o Zimbábue. O Congo é um Congo sem solução à vista. Não estaremos nós a caminhar para a congolização do nosso país? Se não fizermos uma tolerância zero a esta desurbanização, estaremos sim a caminhar para aí, porque veja que, Alves, é necessário sermos efetivos no urbanismo, no planeamento urbano. É necessário isto, porque tudo que a gente antes olhou como dourado, hoje citou agora o Nova Vida, citou agora o Talatona, hoje é engolido por museques. E associados vem a dificuldade no fornecimento de água, nos serviços essenciais básicos a esta população, que é água, energia, e assim, para tal é importante que exista, tem tudo parte do urbanismo, tem de existir uma casa devidamente identificada, com um número ali assim, onde a água quando chegar tem de existir um contador, e assim, ou seja, a urbanização na realidade é o carro-chefe, para que haja o fornecimento dos serviços essenciais. Portanto, enquanto não houver uma tolerância zero nesta desurbanização, enquanto não for efetivo um planeamento urbano, olha, vai construir aqui, a casa tem de ter estas dimensões, este é o ponto de entrada, esta é a câmara de entrada de água, aqui é o posto de tal, vai entrar energia, e assim, isto não há de funcionar. É o plano diretor efetivo. De maneiras que a mesma, aqui associado, não vamos dissociar o plano de biodiversidade. O próprio governo provincial, e aqui voltando à problemática do debate, o próprio governo provincial deve fornecer um plano de biodiversidade que recomenda a atividade pesqueira num determinado ponto. Sim, mas temos depois também, Arlon André, o Ministério do Ambiente, que em bom rigor não sabemos o que faz. Os institutos de biodiversidade não sabemos o que fazem, a própria Agência Nacional de Resíduos não sabemos o que faz. Portanto, são instituições públicas fundamentais, mas pela sua inércia nem sabemos onde é que estão localizados. Já estão no Quilamba, o Instituto da Biodiversidade. Eu não sei onde é que é a sede da Agência Nacional de Resíduos, nem sei quem é o PCA, acho que é uma senhora PCA. Portanto, digamos que nós negligenciamos de tal modo essas questões essenciais que as instituições nem são conhecidas do público. E, sem falsas modéstias, nós somos pessoas geralmente bem informadas. Quando jornalistas como eu não sabem onde é que fica a Agência Nacional de Resíduos, não sabemos qual é a estratégia do Ministério do Ambiente. A última notícia foi aquela do Novo Jornal, que ainda suscita muitos pontos de interrogação. Portanto, há aqui situações da banalização das instituições que afeta a credibilidade do Estado. Vamos só, antes Só mais uma coisa, mais um exemplo daquilo que se está a fazer. Todos nos lembramos do bairro dos Ministérios, não é? Os bairros do Ministério estão a renascer. Vocês passam ali pela Praia do Bispo, está tudo vedado. Aquilo é para quê? Para receberem a cimeira dos Estados Unidos da África. Portanto, as nossas prioridades é impressionar o visitante com obras de betão, como se os visitantes se impressionassem com obras de betão, não é? Quer dizer, esse é que é o problema. A mim é de me explicar o que é que estão a fazer ali na Praia do Bispo, porque eu não sei. Já vi que está tudo vedado, não é? Eu passei lá ontem, está tudo vedado na Praia do Bispo. Estão a refazer o bairro dos Ministérios.
Disseram que acho que era uma parceria público-privada com uma empresa turca, não sei o quê, não sei o que mais, mas lá está, é a falta de transparência, a falta de informação, e são essas as nossas prioridades. Aliás, é preciso recordar que nós aqui, neste estúdio, fizemos 2 programas sobre as 3 novas províncias, Icolibengo, Mochico Leste e Quando, com uma questão muito simples. O que é que se deve fazer ou não fazer para que as novas províncias não herdem os velhos vícios das antigas províncias? Tentamos fazer um debate em Catete, não foi possível. O Anda e o Carlos Rosado estiveram lá connosco, como sempre. Eu há dias estive com o governador do Quando também. Vamos tentar fazer para lá, do Quando não, do Mochico Leste, o Crispiniano dos Santos. Portanto, eu não sinto a preocupação do nosso governo no sentido de evitar que as novas províncias herdem os vícios das velhas províncias. Portanto, a projeção de futuro já parece algo sombrio, não é? Mas não lhe disse aqui no início que a governação precisa melhorar a sua capacidade de prever os problemas? Este é que é o grande problema. Mas prever os problemas é aprender com os próprios erros. Isto aqui, coisa que nós temos dificuldade de fazer. Tem que aprender com o passado, a história. A história aqui também, dizemos, é incerta. Aqui. Vamos só libertar depois o representante da APASIL, Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda. Aquela questão que eu coloquei ao Fernando Joanda. Vocês vão aumentar o preço do peixe, não é? Se o custo já está a ser elevado, o consumidor final, o mufete, vai ficar mais caro, não é? Tudo indica que vai para aí. Dando a situação, uma vez em que se tiveres menos captura, o preço vai aumentar. Depois tem uma situação que normalmente no mundo do peixe acontece. Quando há menos captura, e essa situação que está a ocorrer desde o fecho do mercado, vai aumentar a gatunagem. Mas é assim que vamos dizer mesmo diretamente. Vai aumentar a gatunagem. Porque, felizmente, na pesca, nós abrigamos todos os estratos da nossa sociedade. Do bandido, o gatuno, o taxista, todos eles estão... Vamos lá traduzir isso melhor. Essas pessoas passam a ter uma atividade útil. Exatamente. Com a pesca a decorrer normalmente. Exatamente. Não havendo essa atividade, eles vão para a criminalidade. Exatamente. É isso que está a dizer. Há quem já saiu do crime e passou a escamar peixe, passou a carregar caixa, ou na chamada esquiva, para não estar no crime. Se não tiver como ter ter algum para sustentar a sua família, vai ter que voltar para o crime, que não é a situação mais correta. Por exemplo, o caso de ontem, há famílias que ontem já não comeram. Mas essa é a nossa realidade. Porque há mamães zungueiras, há pessoas que vivem do peixe que tiras hoje, vendes e tiras um bocado para poder sustentar a tua família. E ontem é que já não fez. Quer dizer que o problema gradualmente vai subindo. Ontem o problema foi mais ou menos aquele tumulto que houve. Hoje de manhã pusemos já... Mas explica lá o tumulto que a gente não sabe, não é? Eu vi, nós vimos ontem nos telejornais, na televisão. Portanto, até estava lá o diretor provincial de aquele gabinete, tem um nome esquisito, Gabinete Provincial de Desenvolvimento Económico Integrado do Governo Provincial do Luanda. Esteve lá na Mabunda. Esteve lá na Mabunda, pessoalmente, presencialmente, a acalmar. Eram pescadores, quitandeiros. Eu vi isso no telejornal da TPA. Portanto, e previa-se mesmo, houve um comentário advertindo já que os próximos dias a carência será maior e os tumultos também poderão ser maiores. Portanto, por isso é que eu comecei com o Cândido a perguntar quais são as alternativas, quais são os pontos alternativos para a descarga e comercialização de pescado. Porque estamos a ver a ponta apenas, não é? Ok, o preço vai aumentar. Pronto, vai aumentar para quem tem capacidade para adquirir o peixe. Mas quantas pessoas perderão a sua única fonte de renda? Muita gente vai ficar sem ocupação, sem trabalho. Muita gente vai ficar sem ocupação. Pronto, e mais uma vez vamos apelando que os pontos indicados, há uma série de pressupostos também que devem ser levados em conta. Como, por exemplo, eu tenho o meu barco veio do mar, preciso do ponto onde foi indicado que é para descarga, tem que ter uma boia de amarração para nós podermos amarrar os barcos e fazer descarga. São mais custos. São outros custos. Porque quando nós estávamos, já tínhamos as nossas boias
da amarração. Uma vez que o mercado fechou, vamos ter que nos direcionar para esses pontos onde o Estado indicou. E estava eu explicando da situação de ontem, e ela vai crescendo gradualmente. Ontem houve o que houve, hoje a tendência é aumentar. Infelizmente, hoje, como é que as pessoas estão a adaptar-se? Hoje, quem está a vender peixe está vendendo no mercado não, está vendendo nos quintais, nos becos. E o risco de contaminação é ainda maior. Por exemplo, tem uma senhora que ontem foi à Salga para vender. Só na sua descarga perdeu aí aproximadamente 3 bacias de peixe. Que é a gatunagem. É uma série de situações que acho, no meu entender, que deviam ser... Há uma realidade. Não há como... Se o Estado não intervém, se o Estado não resolve o problema, as pessoas vão resolver por elas. Esta coisa da falta da urbanização é isso. Não há, as pessoas constroem onde calha, porque não há um plano, não são orientadas, e as pessoas resolvem o problema por elas. Fecham uma bunda e as pessoas resolvem o problema de outra maneira. O mercado autorregula-se. Sim, mas Carlos, eu falei há instantes da credibilidade ou da seriedade das instituições. Mas reparem de uma coisa, meus senhores, perante uma situação desta natureza, não conhecemos qualquer ação concertada entre o Governo Provincial de Luanda, o Ministério das Pescas, o Ministério do Ambiente, pelo menos estes 3 entes importantes que gerem a costa e os recursos marinhos e essa circunscrição chamada Luanda, e por tabela também o Icolibengo, porque parte da província de Icolibengo tem aquela costa da zona norte de Luanda, Cacoaco. Portanto, é estranho, não é estranho que aqui o abrigo da Associação de Pesca, não há nenhuma... Nós temos muitas comissões multissectoriais, comissões interministeriais. O que é que esses 3 entes, Governo Provincial de Luanda, Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, Ministério do Ambiente, o que é que estão a fazer no sentido de mitigar o impacto desta medida resultante do surto de cólera? Tem conhecimento de alguma coisa que está a ser feita? Sim. Por exemplo, antes da tomada da medida, nós fomos convidados a participar numa reunião no governo da província. E onde estava em representação o secretário de Estado da Saúde, o vice-governador da Econômica. E o Ministério da Saúde também. E pronto, foi-nos explicado que o Ministério da Saúde, o comitivamento multissetorial que fez a visita ao mercado, e levou o mercado para o risco máximo, que é para a linha vermelha, e achou que devia mesmo encerrar o mercado. Pronto. Como fazedor dessa arte da pesca, demos as nossas sugestões, que pelo menos devíamos dar aí 48 horas, no sentido de conversarmos com as pessoas e apontarmos sítios para nós podermos trabalhar. Pronto. O que foi dito ali é que é o encerramento e ponto final. E a partir das 13 horas começou a sair no jornal. O encerramento do mercado. Onde fomos, os pontos que nos foi dado não reúnem muitas condições. Um deles, por exemplo, que eu devo frisar, que é o da ilha, por exemplo, o Capa. O Capa tem a debilidade da ponte, pronto, ele não funciona. Qual é a razão de não funcionar? Aquilo está onde? Na zona da floresta da ilha? Não, ele está aqui na Vaidade. Depois da floresta, tem aí o Beco da Salga, a seguir tem uma outra rua, aquilo vai dar no Capa. Antigamente era a antiga associação de... Mas é do lado da Bahia. Sim, do lado da Bahia, sim. Ali é que tem o Capa. E antes aquilo funcionava como... Era para venda, descarga e carga, e venda, e área de manutenção. Porque hoje, por exemplo, estão a proibir as pessoas irem para Mabunda. Os barcos dos pescadores que vivem na Mabunda, quando tiverem que fazer, por exemplo, uma manutenção, tiver que encalhar, vão encalhar onde? E nós temos esse problema também já é antigo, temos esse problema também na ilha, vivemos um problema dessa natureza, temos um problema com a marinha, por causa do espaço, no Lelo, que estamos desde 2016 que esse espaço foi cedido pelo Projeto Bahia, na altura em que eles estiveram a fazer dragagem, em frente ali o Panorama, ali tinha uma comunidade pescatória, e fruto de muita conversa surgiu esse espaço, que é de 190 por 16, que hoje quem está sob cutela daquilo
é o Senga Bahia. E já fizemos uma solicitação ao governo da província para legalização do espaço. Caricatamente, o que é que aconteceu? Estamos desde 2016 para legalizar esse espaço. Há dias apareceu um senhor com uma licença de exploração. Eu não sou jurista, mas gostaria também de poder entender como é que é possível, dentro do governo da província, tem um dossiê de uma associação de pesca para a legalização de um espaço e é dado a uma terceira pessoa. A um ente privado. Exatamente. Houve lá uma Follow the money. uma vez em que houve a intervenção do governo da província e mandou parar aquilo. Mas em condições normais, se a Marinha está a reivindicar o espaço como uma área de... A Marinha de Guerra. A Marinha de Guerra. Como uma zona militar. Se para nós não serve, não pode servir para outra pessoa. Aí põe em questão já a dúvida. Será mesmo que é a Marinha que quer o espaço? Os americanos, como é que dizem? O Trump, money talks, bullshit walks. É o que está a acontecer, né? Meus senhores, a Associação de Pesca Artesanal, Semi-Industrial e Industrial de Luanda vai marcar presença nos nossos espaços informativos muito mais vezes nos próximos tempos, porque esta situação terá um impacto que havemos de querer acompanhar. Cândido da Paixão e Silva, secretário-geral da Associação, a APASIL, alguma palavra para os vossos associados e parceiros, até aquele quitandeira que chega às nossas casas com um peixe fresco, alguma coisa para atenuar o impacto da medida que já está a ser tomada, não é? Pronto, o que tenho a dizer é que as pessoas devem manter-se calma, porque os nossos governantes têm que aprender a olhar a pesca, mas têm que olhar com olhos de ver. A pesca é um setor que é muito sensível. E para mexer na pesca é preciso mesmo arranjar, não pode tomar medidas e fecha, porque nós demos de comer a muita gente. A cadeia alimentar daquilo que nós fizemos arrasta muita gente. Então temos que ter esse cuidado. Pronto, ontem teve um encontro, o Sr. Azevedo, no grupo multissetorial, liberaram mais uma vez a baixeira também, que é esse ponto onde eu frisei do terreno, que é para ser também um ponto de descarga. Estamos nesse momento com o governo a arranjar a melhor maneira de podermos nos posicionar e de já pedir às autoridades competentes no sentido de direcionarem mesmo os pescadores, porque nós hoje estamos como se fôssemos uma bola. Hoje vamos para aqui, amanhã vamos para ali. Direcionem mesmo, dizem, para vosso espaço uma bola daqui, que é pontapeada de um lado para o outro. De um lado para o outro. Vosso espaço vai ser sem Cacoaco, se vai ser no Benfica, mas que seja uma situação construída com todos os requisitos lá, água, energia, combustível, gelo, quer dizer, o ponto de venda, carga e descarga, no sentido de eu não andar com bidões em cima do carro, problema com polícia, e evitamos essa situação toda. Porque se estivermos bem organizados, ganha o Estado, ganha a associação, ganha as nossas mamães zungueiras, ganha os nossos indivíduos que trabalham conosco, os pescadores, é uma cadeia enorme. Muito bem. Cândido da Paixão e Silva, secretário-geral da APASIL, muito obrigado e, como disse, vamos tê-lo aqui muitas mais vezes para esclarecer bem esta situação. Muito obrigado e bom fim de semana prolongado de Carnaval. Obrigado igualmente, nós é que agradecemos. Muito bem. Arlon André, esta requalificação da Marginal da Corimba vem depois de terem sido aprovados vários projetos de requalificação de Luanda, sobretudo da costa. Estamos lembrados do GETRUX, que era um gabinete técnico para a reconversão urbana do Kazenga, Rangel e Sambizanga, que desapareceu. Tivemos uma empresa que também foi extinta, que era a EGTI, Empresa de Gestão de Terrenos Infraestruturados, que agregou a requalificação da Península do Mussulo. A empresa foi extinta, não sabemos que plano existe para a Península do Mussulo. Enfim, Arlon André, a requalificação da orla marítima de Luanda está a ser encarada com a devida seriedade, de forma integrada, ou são vários planos sem aquela sequência lógica e integração necessária?
pronto, a questão realmente é pertinente, mas gostava só de fazer aqui uma atenção, que era importante termos aqui também os principais agentes que asseguram a implementação destes planos diretores afetos aos departamentos ministeriais, e também para, pronto, efetivamente poderem então responder com precisão todo o flowchart do funcionamento destes planos. Aqui também deixar só é sim importante uma palavra ao presidente da Associação dos Pescadores, que é sim importante, a atividade pesqueira faz sim faz parte da cadeia alimentar de muita gente. E é um grande empregador, gera muitos postos de trabalho. Sim. Mas também aqui é importante ver que esta atividade, que as medidas tomadas, pronto, sendo elas conforme foram tomadas ou previstas para mais adiante e assim, elas só visam a qualidade de vida, tanto a dos próprios pescadores e quanto ao consumidor, porque se virmos bem, por conta do surto de cólera, era importante sim que se tomasse alguma medida, e pronto, agora temos é que procurar identificar, como citou e bem, outros locais que se possa fazer a pesca segura, até porque a própria qualidade do peixe, né, também acaba por ter impacto direto na saúde pública. Então é importante que a gente também olhe para isso e com alguma calma a gente vai então pensando nas medidas a cautelar para que se tenha então uma pesca segura, para que tenhamos um peixe com as qualidades mínimas requisito para o consumo humano. Portanto, isso é uma questão interessante. Eu falei de exemplos de Portugal, Brasil, e lembrei-me agora de uma coisa. Moçambique, que está um caos por esses dias, o mercado do peixe em Maputo é uma coisa extraordinária. Qualquer pessoa pode ir comprar o seu peixe em condições de higiene impecáveis, comer lá. Eu uma vez lá estive, aquilo é uma coisa interessante. Estava o embaixador da Suécia a comer o seu marisquinho, estava a quitadeira preparada. Portanto, nós não conseguimos fazer uma coisa mínima. Mesmo aqui na Chicala, aquela praça que está aí na Chicala, aquilo também é um montoado de lixo, né? Já tem algumas câmaras frigoríficas, mas eu acho que alguma coisa de muito séria está a acontecer connosco. Porque pessoas como eu e o Carlos, que viveram o tempo colonial, já com alguma idade de perceber as coisas, olhamos com alguma tristeza a perda de valores e de princípios que se vão acumulando ao longo das décadas. Porque a ilha de Luanda era o Pombal do amor, como cantou Carlos Buriti. Né? Quem crescia fora de Luanda, como o Carlos que vinha do Quimbelo, passar férias a Luanda, era uma maravilha. Hoje a gente, em cada fim de semana prolongado como este, queremos fugir de Luanda. Não é? Portanto, Arlo André, da parte das engenharias, pronto, não te vamos cobrar nada, porque és apenas um estudioso, investigador e docente, não és decisor político. Vamos apenas esperar que o produto dos vossos estudos seja implementado por quem tem poder e obrigação institucional para tal. É como se diz, o povo precisa de conhecimento, né, para que seja, sendo o conhecimento cultura entre nós, as boas práticas estejam aí presentes, e principalmente no que tange aqui a os ecossistemas, e no caso é o ecossistema marinho para aquela região, e até porque o plano de biodiversidade para aquela região deve prever não somente as espécies recomendáveis para a pesca, como as espécies em extinção, admissíveis ou não para a atividade pesqueira,
as espécies que a dada altura do ano, porque também isso depende muito da altura do ano. Que Sim, há períodos de veda, para reprodução, assim, etc. Pois. Acaba por instruir a atividade pesqueira às boas práticas, de maneiras que seja, muitas vezes é o que se diz na gíria, há males que vêm para bem, e assim esperamos que seja, de maneiras que é importante, a partir de agora, procurarmos as boas práticas, portanto, desde ao devido saneamento, desde a prestar atenção ao ecossistema, porque muitas vezes a atividade pesqueira acaba por trazer mais elementos que se calhar já estão ali em fase de extinção, não são para ser pescados, são espécies recomendáveis para serem devolvidas ao oceano. Enfim, uma data de informação e ferramentas que um plano de biodiversidade deve conter para ajudar até a atividade pesqueira. Portanto, e aí então falarem a mesma língua, tanto o governo da província como os ministérios, não é? Os ministérios. Aliás, tivemos recentemente um fórum internacional sobre a biodiversidade, né, que foi por ocasião do Dia Nacional do Ambiente, que se celebrou a 31 de janeiro. Foi um fórum internacional com um discurso de abertura feito pelo Presidente da República. Foram produzidas muitas recomendações e, passadas 4 semanas, estamos nesta situação. Arlon André, muito obrigado. Vamos querer, naturalmente, ter-te de volta. E o mesmo para o Cândido da Paixão e Silva, da Pazil. Nós vamos prosseguir com o nosso programa. Há outros temas para abordar. Meus senhores, o FMI acaba de deixar 31 recomendações para o governo, com foco no risco da dívida. Há o risco de a dívida angolana, sobretudo a dívida externa, se tornar de alguma forma insustentável. Fernando Joanda, coordenador do Centro de Investigação Social e Económica da Faculdade de Economia da Universidade de Agostinho Neto, como é que encara essas recomendações do Fundo Monetário Internacional para o governo angolano, sobretudo no que toca à consolidação orçamental e o risco da dívida? É bom dizer, até imprimiu o comunicado, eles não listam assim 31 recomendações. Isso aqui é uma peça de jornal, né? O jornal deste comunicado elencou 31 pontos, mas alguns deles podiam ser aglutinados. Mas o que é mais interessante neste comunicado do FMI, que é transformado em recado para o governo, é que parece um pouco mais do mesmo no sentido de que, se olharmos para quando é que esta nova interação entre o governo e o FMI surgiu, estamos a falar aí com esse acordo de financiamento ampliado em finais de 2018, muito, e se não tudo do que está neste comunicado do FMI já estava lá. Se olharmos para a carta do governo... Até 2008, 2009, primeiro programa, está lá tudo. Sim, mais do mesmo, exatamente. Mas vamos me seguir no mais recente aqui nessa nova administração. Na carta que foi feita pelo governo para o FMI, e a carta é pública, está no website do FMI, tu vês os pontos todos, aqui está lá. Okay, o governo se comprometeu em retirar o subsídio aos combustíveis, também reduzir o subsídio, né, da água e energia elétrica. Prometeu que essa retirada dos subsídios de combustíveis ia permitir fazer mais investimento no setor social, né, está a falar da educação e a saúde. Também falou também da flexibilização da taxa de câmbio, né, que hoje o Carlos diz que não é bem flexível assim, mas pronto. Não sou eu que digo, são os factos. Sim, são os números. Quer dizer, então o FMI acho que só vem chamar a atenção ao executivo daquilo que terá eventualmente prometido fazer desde 2018, fez minimamente enquanto vigorou, né, o acordo de financiamento ampliado, mas de lá para cá, tanto é que o FMI menciona isto no seu comunicado, muitos dos ganhos poderão estar a se diluir, a se deteriorar, porque não está a ver, por exemplo, no que toca à consolidação orçamental, um esforço, por exemplo, e é interessante que o FMI até também identifica o que é que está a deteriorar essa consolidação orçamental. Por exemplo, ele fala em despesas de capital elevado. Mas, em teoria, as despesas de capital são boas. Mas então, porque... Agora, a questão que eu me coloquei, então, que tipo de despesa de capital estão a ser realizadas?
Nós sabemos, não é? Sim, sabemos. Sede do Ministério das Finanças, Os hospitais. os hospitais grandes. Epá, então, Isso é difícil, pá. porque, é meu entender, e é isso, se olharmos, né, o que diz a teoria econômica, que se o governo investir em infraestruturas, chamamos de infraestruturas produtivas, digamos assim, são sempre as suspeitas do costume, né, os perímetros irrigados, os polos industriais, talvez são despesas de capitais, mas essas pelo menos visam alavancar o setor produtivo.